Os equalizadores são usados para esculpir o som. Existem 4 tipos básicos de curva de equalizador: o bell, sino, ou picking, pico, shelving ou shelf, prateleira, high e low pass filter, filtros passa alta e passa baixa, e backsandle. O bell mais conhecido e usado é chamado de equalizador paramétrico e foi inventado por George Massenburg em 1967. Seus controles são frequência, a frequência central de processamento, nível, em dB positivo ou negativo, e Q, que é igual a 1 sobre amplitude de banda ou faixa. Como o controle de Q é o resultado da divisão de 1 sobre amplitude de banda, quanto maior o Q, menor amplitude, e vice-versa. Um equalizador paramétrico de verdade não deve ter interação entre seus controles ou com outras bandas. Por exemplo, mudar o Q não pode interferir na frequência ou ganho, e vice-versa. Equalizadores com controles de frequência, Q e nível não são necessariamente paramétricos por esse motivo. Um exemplo é o Massive Passive da Manley, onde mudanças em um parâmetro pode interferir em outros, não sendo tão previsível como um equalizador comum. O chamado semiparamétrico tem Q constante e disponibiliza somente controles de frequência e nível. O paragráfico, normalmente digital, fornece uma visualização da curva aplicada. O equalizador gráfico tem frequências e amplitudes fixas e podemos controlar somente seu nível. O shelving ou shelf é uma curva que, como o nome diz, prateleira, controla o nível das frequências acima, high ou high shelf, ou abaixo, low ou low shelf, da frequência central. O nível das frequências sobe e desce a partir da frequência central até atingir o chamado nível de platô, e a partir daí esse nível se torna constante. Alguns equalizadores oferecem o controle de Q ou slope para a curva shelving, e assim podemos controlar o ângulo de subida ou descida até o platô. A curva backsandle é similar ao shelving, porém o nível não atinge um platô e continua subindo e descendo indefinidamente. Os filtros passa alta e passa baixa deixam passar somente frequências acima, no caso do passa alta high pass ou low cut, ou abaixo, no caso do passa baixa, low pass ou high cut, da frequência central. Slope, declive ou ladeira, é um controle comum nos filtros passa alta e passa baixa e determinam quanto é eliminado por oitava a partir da frequência central, normalmente múltiplos de 6 dB. Uma variação do shelving é o tilt, que afeta o ganho inversamente acima e abaixo da frequência central. Por exemplo, se dermos ganho em um high shelving com tilt, ele aumentará o nível das frequências acima e baixará o nível das frequências abaixo da frequência central. Existem outros tipos de filtros, como passa-faixa, rejeita-faixa, notch filter e elliptical filter, que não são tão comuns em equalizadores, mas alguns deles podem ser simulados com combinações de outras curvas de equalizador e técnicas de MS. O passa-faixa permite a passagem de uma determinada banda e elimina frequências acima e abaixo dessa banda. O rejeita-faixa faz o oposto e elimina as frequências de determinada banda e deixa passar as frequências acima e abaixo. O notch filter é um tipo de paramétrico com Q grande e somente permite níveis negativos, muito útil para problemas de feedback ou retorno ao vivo e frequências problemáticas. O elliptical filter é normalmente utilizado na transferência para acetato ou masterização de vinil. Como mencionamos anteriormente, o vinil pode ter problemas com frequências graves estéreo, como baixos sintetizados, e esse filtro é utilizado para tornar mono todo o áudio abaixo da frequência central. Inicialmente, os equalizadores analógicos utilizavam uma combinação de indutor e capacitor para se fazer o filtro. Eles são componentes passivos e não necessitam de alimentação para funcionar, somente o sinal. Logo, o nome equalizador ou circuito passivo. Porém, o custo para se produzir indutores de qualidade é alto. Então, o amplificador operacional, ou op-amp, começou a ser usado em seu lugar, pois ele imita o comportamento do indutor. Esse tipo de equalizador é chamado de gyrator e é o mais comum atualmente. Como o amplificador operacional necessita de alimentação para funcionar, os equalizadores que utilizam esse tipo de circuito são chamados de ativos. Os amplificadores operacionais podem ser discretos, feito de componentes individuais, ou monolítico, o circuito integrado. Designers de equipamentos de alta qualidade utilizam muito circuitos passivos ou gyrators com op-amps discretos. Porém, seu custo é elevado, além de ocupar muito mais espaço em uma placa de circuito do que um gyrator com circuito integrado. Os estágios de entrada e saída de um equalizador podem ser feitos com circuitos em estado sólido, solid state, com semicondutores como transistor ou circuito integrado, circuitos valvulados
e transformadores de áudio. Somando-se cada tipo de circuito e componente utilizado no projeto, se chega à característica de timbre do equipamento. Os modelos EQP1A da Pultec e Massive Passive da Manley são exemplos de equalizadores passivos com circuitos discretos valvulados nos estágios de entrada e saída com uso de transformadores de áudio. Modelos da Neve e Rupert Neve normalmente são totalmente discretos e podem ser passivos ou ativos com a utilização de transformadores de áudio nos estágios de entrada e saída. Mesas de som como SSL utilizam circuitos ativos monolíticos, economizando espaço. Os modelos 9500 e 8200 da Massenburg são clássicos com filtros paramétricos e shelf, utilizando circuitos solid state ativo totalmente discretos, assim como nos estágios de entrada e saída, sem o uso de transformadores de áudio. Modelos da API normalmente são ativos discretos e utilizam transformadores de áudio nos estágios de entrada e saída. O Dangerous Music Bax é um exemplo de um equalizador Baxandel ativo, solid state, com uso de circuitos integrados sem transformadores de áudio. Os equalizadores digitais basicamente utilizam processadores para calcular matematicamente a curva do filtro com a utilização de um algoritmo. A qualidade desse algoritmo determina a qualidade do equalizador. Esses equalizadores normalmente são projetados para imitar o comportamento de um equalizador analógico e muitas vezes imitar modelos específicos como Neve ou SSL. Um tipo de equalizador digital que se popularizou nas últimas décadas foi o Linear Phase ou LP, fase linear, como o modelo da Waves. A maioria dos equalizadores introduz uma variação de fase ou atraso em frequências, o phase shift. O equalizador LP não tem essa variação ou atraso, e por isso seu som difere dos demais. Ao fazer uso desse tipo de equalizador, julgue com seus ouvidos as diferenças e benefícios. Lembrando que a maior parte dos equalizadores não é LP.